Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que eu venho aqui falar para vocês que nós temos esse momento aqui para nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje começou a fase vermelha aqui em São Paulo e muitos comércios tiveram que fechar suas portas, alguns tiveram restrição de horários. A vacina A vacinação teve algumas que foram canceladas, não sei dizer ao certo aí o que aconteceu. Eu acho que foi aquela no drive-thru, se essa é a palavra correta, tá, gente? Então, assim, tivemos algumas notícias ao qual não são muito boas, mas temos a notícia de que muitas pessoas estão conseguindo sim sobreviver ao Covid-19, graças ao Senhor Jesus, porque sem ele nós não conseguiríamos nada. Uma delas foi o meu cunhado. Graças a Deus, Deus curou ele, né? Ele já está em casa, está bem. Deus abençoe sua vida, meu cunhado. E teve muitas pessoas que infelizmente acabaram falecendo. Hoje nós vamos estar orando pelos empresários, orando pelas pessoas que infelizmente perderam seus empregos por conta do empresário que teve que fechar suas portas, às vezes acabou mandando alguns funcionários embora, não conseguiu continuar com esses funcionários. Então nós vamos estar orando, intercedendo por essas vidas. Vamos fechar nossos olhos? Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor para glorificar o teu santo nome, para engrandecer o Senhor, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso na nossa vida, agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por tudo, Pai. Ó Senhor Deus, seja sempre feita a tua vontade sobre a nossa vida. Perdoe, Senhor Deus, as minhas falhas, os meus pecados. E, Senhor, nesse momento aqui, eu venho interceder, Pai, venho orar pela vida dos pessoas que hoje tiveram que fechar suas portas, que tiveram que mandar seus funcionários embora. Ó, Senhor Deus, o Senhor esteja abençoando a vida dessas pessoas. Que essas pessoas que perderam seus empregos possam ter a oportunidade de arrumar um outro emprego. E que esses empresários que muitos perderam tudo, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando eles, Pai, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e financeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor Deus, conforte essas pessoas, porque não é fácil, Senhor, receber essa notícia, ao qual terá que ficar fechado por mais um tempo ou desempregado por mais um tempo, Senhor, porque nós vemos que as contas elas não param de chegar, Senhor. Independente se nós estamos trabalhando ou não, Senhor, as contas continuam chegando. Ó Senhor Deus, misericórdia, Pai. Esteja, Pai, com essas pessoas que estão com depressão, Senhor, pessoas que já estão há tanto tempo trancados dentro de casa que elas já perderam a noção do tempo, que elas não suportam mais, Senhor Deus, ficar dentro de casa. Pessoas que infelizmente não não puderam estar saindo, ou pessoas que saíram e que infelizmente tiveram que sair por algum motivo e acabaram contraindo a Covid-19, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, dando sabedoria para cada ser dessa terra, Senhor, porque sabemos que não está fácil, Pai. Muitas pessoas diz que só ontem, se eu não me engano, 400 e poucas pessoas vieram falecer, Senhor. Só da Covid, Pai. Imagina as outras doenças, Senhor. Ó, Senhor Deus, conforte o coração dos entes queridos.
feridos, Senhor Deus, que o Senhor possa confortar os familiares, Senhor Deus, que perderam seus amigos, seus parentes. Ó, Senhor Deus, põe as suas mãos poderosas em nome de Jesus, Senhor. Também, Senhor Deus, aqueles que não estão doentes, assim como eu também, Senhor Deus, que nós venhamos tomar cuidado para não contrair, Senhor Deus, para não pegar essa doença. Vamos pensar no próximo. Nós que estamos bem, vamos pensar no próximo, vamos pensar na nossa saúde. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Pai. Continue cuidando de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos mostrar que amamos o outro a partir das nossas atitudes também, Senhor. Venhamos ter consciência das coisas também, Senhor Deus, que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, Pai. Essa é a oração, Senhor Deus, que eu faço a Ti, e que tudo que venhamos a falar aqui seja para glorificar o Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. Olha, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Pelas suas pisaduras nós seremos sarados, tá bom? E nós vamos continuar esse tema. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, tá bom? A gente vai estar conversando a respeito de Jesus. Um pouquinho, a gente vai estar comentando aí um pouquinho, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando, vamos estar lendo lá Isaías 53, tá bom? O capítulo 53 quase todo hoje, tá? Gente, como é ao vivo, então tem os barulhos, as pessoas chamam, tá bom? Então, peço desculpas, tá? Antes da gente entrar nesse tema, deixa eu falar. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre Isaías. O profeta Isaías, a gente comentou que o profeta é filho de Amós, o chamado que Deus fez para ele, e que não foi fácil ele ser um profeta, pregar a palavra de Deus, transmitir aquilo que Deus estava falando para ele. Teve pessoas que odiaram ele, teve pessoas que realmente entenderam a mensagem e que procuraram fazer de acordo com o que Deus estava falando ali, através da vida do profeta Isaías. Eu disse também que ele foi um dos maiores profetas daquela época, tá bom? Ele é considerado ele tá entre dos primeiros aí. Foi também muito aí importante para os reis e para alguns governantes daquela época, tá bom? E ele era muito inteligente, realmente falava com sabedoria a mensagem do Senhor, e não tem nenhuma parte da Bíblia que, assim, que relata, eu ainda não vi, tá bom? Mas se você achou, você pode estar compartilhando aqui a parte que ele da morte de Isaías. Mas eu mostrei só um pouquinho para vocês. Tem coisas para falar de Isaías, mas eu peço que vocês estejam lendo o livro de Isaías. Eu quis só relatar a parte que Deus o chamou para ser profeta, tá bom? Para que a gente entre aqui no assunto. Lógico que a gente pode estar comentando isso em outras ocasiões, tá bom? Posso trazer outras partes da história e da continuidade da história de Isaías. Eu não quis trazer tudo para vocês aqui. Eu quis só mostrar mesmo a parte em que ele foi chamado para ser profeta e que ele se colocou à disposição e que ele realmente reconheceu que ele era pecador, ele era falho, ele reconheceu a divindade de Deus e ele viu quão importante era ouvir o que Deus estava falando e praticar, não ouvir, tá bom? E também para a gente poder entrar no que a gente vai estar falando hoje e amanhã aqui, tá bom? Então, foi por isso que eu trouxe para vocês saberem, quem foi que escreveu? O que essa pessoa fazia? Quem era essa pessoa, tá bom?
Então é isso. Quem escreveu foi Isaías. E quem era Isaías? Um grande profeta. E como ele foi chamado por Deus, mostrei aqui para vocês ontem, tá bom? Então hoje nós vamos estar lendo o livro, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, tá? E nós vamos estar lendo o capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? Versículo 1, tá? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor. Prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui, Isaías está falando de uma profecia. Isso que Isaías está falando aqui não tinha acontecido ainda. Veio a partir do Novo Testamento. Então, veio acontecer a partir do Novo Testamento lá, que a gente vê o livro de Mateus e vai contando tudo o que aconteceu. E Isaías é mencionado. Então, Isaías está revelando aqui como era a aparência de Jesus.
tá? Hoje nós vamos estar falando de Jesus, sobre Jesus. Jesus, ele não tinha uma aparência bonita, tá? Ele não era atraente visualmente. Ele tinha uma aparência de um homem rejeitado, de um homem feio, ao qual as pessoas olhavam com desprezo. Aqui, no nosso país e em muitos lugares, vemos muitas pessoas fazendo a imagem de Jesus, ou de escultura, ou quadros dele muito lindo. Olha, Jesus realmente é lindo, gente. Ele é lindo lá na glória com o Pai, realmente. Ele está, é Jesus glorificado, ele é muito lindo, sim. Tudo o que ele fez por nós é lindo. Porém, a sua aparência aqui na terra, física, não era uma aparência de um homem lindo, não era a aparência, entendeu? Que é colocada muitas vezes que nós vemos. Nós podemos dizer isso da aparência espiritual de Jesus. E Jesus, ele já veio aqui, quando ele nasceu, ele já veio com uma missão, a missão de salvar a humanidade, de entregar a sua vida para cada pessoa da face da terra, ela merecendo ela ou não. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele já sabia o que ele iria suportar e o que ele iria passar por mim e por você. Agora, uma pergunta que eu quero fazer: nós estamos reconhecendo o que Jesus veio fazer por nós? Olha, Jesus é Deus, ele se fez homem para estar aqui na terra. Ele sofreu a tentação do diabo no deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele curou muitas pessoas. E ele trouxe e viveu a palavra. Ele passou por perda. Ele passou fome. Ele foi espancado. Ele foi desprezado. Ele não se casou. Não pecou. E nós, aqui nessa terra, temos reconhecido de fato o que Jesus fez por nós, o tanto que ele se entregou e mostrou que nos ama. Deus mostrou que nos ama. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que realmente uma amiga minha me disse, e ela estava até falando na pregação dela, temos 3 pessoas que cuidam de nós, que é Deus, que é Jesus e que é o Espírito Santo. Mais pra frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas será que nós estamos enxergando verdadeiramente o que Jesus está fazendo? O que Jesus fez? Sabe, uma época, hoje eu sou cristã, hoje eu creio, eu me converti no sentido de acreditar, de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, mas depois eu vou contar meu testemunho para vocês. Não é isso que eu quero falar hoje. Então, eu enxerguei, eu consegui enxergar o que Jesus fez por mim. E quando eu consegui enxergar, aí tudo abriu dentro de mim. Eu comecei a ver o que de fato eu estava fazendo. Gente, muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, nós estamos preocupados com a nossa vida, nós estamos preocupados com aquilo que queremos aqui nessa terra, com aquilo que nos faz bem, e muitas vezes não queremos abrir mão daquilo que estamos fazendo porque achamos que é legal, porque as outras pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo, mas nós temos que pensar o seguinte: estamos fazendo para Deus?
ou é para nós? Estamos glorificando o nome de Deus? Sabe? Nem tudo se trata de nós. Nem tudo. Podemos fazer as coisas para nós? Sim, podemos fazer. Mas nós devemos fazer parte do nosso tempo, da nossa vida aqui na Terra, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Não ser um religioso, uma religiosa, nada disso. Mas entendendo, sendo grato e reconhecendo que nós somos falhos, que Jesus passou por tudo isso que ele passou, que nós falamos aqui, ó, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. E foi uma escolha. Hoje nós somos livres. A vida inteira nós tivemos o livre arbítrio para escolher aquilo que vamos fazer. Será que temos feito a escolha certa? Será que estamos fazendo as coisas ao qual realmente está de acordo com a vontade de Deus? Eu vivo falando aqui a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes é diferente da nossa. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós possamos amar uns aos outros, possamos perdoar uns aos outros, possamos estar ajudando o próximo como se fosse a nós mesmos, possamos estar, a partir do momento que nós fazemos isso, já estamos amando a Deus. Que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, então nós não estamos amando a Deus, sabe? E muitas vezes a gente deixa de entender aqui o que essa passagem está nos mostrando, sabe? O que essa passagem está nos revelando. De entender aqui como realmente era Jesus. Olha, ele não tinha beleza, majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, tá? Experimentado no sofrimento, sofreu bastante. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso eu vou falar mais amanhã. Então, hoje eu queria trazer essa reflexão aqui para nós, tá? Para você, para mim, para todos nós, de que será que nós estamos realmente vendo Jesus como ele realmente é? E será que nós estamos vendo a Jesus e entendendo o que realmente ele fez por nós? Ou ainda nós estamos na parte em que Jesus é o menino Jesus, lá pequenininho, bebezinho, e que ele continua lá? Ele é bonito sim. Ah, gente, como Jesus é bonito. Porque não conta a aparência física, mas a beleza interior conta muito mais do que a aparência física. Mas eu quero que vocês... E isso também foi um choque assim para mim quando eu soube que Jesus não tinha beleza física, que ele não era aquilo mostrado nas imagens, nos quadros. Aí eu fiquei um pouco, falei, nossa, então não era assim? Nós precisamos ler a Bíblia para ter um entendimento um pouco melhor da palavra de Deus. Mas sim, Jesus ele é lindo para nós. Ele é maravilhoso, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui, tá bom? Amanhã nós vamos continuar com o nosso tema. Pelas suas pisaduras nós seremos sarados e vamos entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Que Deus os abençoe com essa palavra. Muito obrigada por esse momento aqui de estar com vocês. Vamos estar fechando os nossos olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui para Pai. Sem o Senhor,
nada poderíamos fazer ou ser, Senhor. Tudo acontece pela tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor que nos criou, Pai, sabe o que estamos pensando, o que vamos fazer, o que vivemos, o que comemos, sabe tudo, Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor seja sempre o centro na nossa vida, em tudo que nós estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando, Senhor Deus, cada pessoa que ouviu da tua palavra. Abençoa o lar dessa pessoa, a casa dessa pessoa, os familiares de cada pessoa, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós possamos abrir o nosso entendimento cada vez mais para a tua palavra, Senhor. Essa é a oração que eu faço a ti. Em nome santo do seu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. E até amanhã. Deus abençoa.